Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 22 de abril de 2021. Bom, que Deus abençoe aí a sua quinta-feira, que Deus abençoe o restinho da nossa semana, que nós tenhamos também um final de semana abençoado na presença do Senhor. Nós vamos dar sequência aí ao nosso devocional diário a partir do livro de Juízes. Amanhã, a partir de amanhã, nós vamos finalizar o livro de Juízes e também ler aí nesses 2 últimos dias o livro de Ruth. De alguma forma eles estão ligados ali porque vão narrar basicamente o mesmo período da história. E aí na semana que vem nós vamos entrar numa nova dinâmica, porque entramos no período da chamada monarquia, quando vão ser estabelecidos então os reis, né? E aí a gente vai fazer um estudo conjunto com o livro de Salmos, porque aí são períodos também similares. Mas vamos terminar Juízes, caminhamos aí bem por esses dias, e eu quero hoje não encerrar, vai ficar faltando ainda um capítulo para amanhã, mas caminhar bastante aqui para a gente ir para o fim desse livro, que é de fato, como a gente tem dito, um grande exemplar da palavra de Deus. Para finalizar, o epílogo, né, do livro de Juízes, depois aí da história do Sansão, ele vai narrar duas histórias que são, no mínimo, curiosas. Eu quero só chamar sua atenção que a Bíblia ela não tem interesse em esconder os fatos, né? Ela vai narrar os fatos como de fato eles aconteceram. A Bíblia não vai se preocupar, por exemplo, né, como no caso aqui, de descrever uma violência sexual, um estupro contra uma mulher, para mostrar exatamente aquilo que ela precisa mostrar, que nesse caso aqui, uma série de fatores são envolvidos nessa história, como injustiça, como imoralidade, como idolatria, mas principalmente a maldade que está ligada ao coração do homem. Essas duas histórias começam com a história de um homem, olha só que loucura isso, um homem que fabricou os seus próprios deuses, contratou um sacerdote mesmo, um levita, um homem da tribo de Levi, e depois esse homem, né, sua casa foi arrombada, foi roubada mesmo, né, mesmo com ele lá. Alguns homens roubam a casa dele, levam o sacerdote e levam também os seus deuses, deixando esse homem em completo desespero. Quer dizer, uma história bem curiosa. O segundo, né, a segunda história é de um indivíduo que tem a sua concubina, né? Lembra que naquela época da nação de Israel e durante todo o Antigo Testamento e até mesmo no Novo Testamento, o concubinato e a poligamia eram práticas muito comuns. Aqui, o homem tem a sua concubina, né, uma mulher que era ali, não era a sua esposa oficial, mas funcionava como uma espécie de... Ele está em uma viagem, fica numa cidade chamada Gibeá de Saul, e nessa cidade a sua mulher é tomada dele e é violentada de uma forma muito brutal. Esse homem, por causa dessa injustiça, ele convoca uma guerra civil contra o povo dessa cidade, contra o povo dessa tribo, exatamente porque ele está em busca de justiça. Bom, Pastor Léo, o que esses dois relatos têm em comum e como eles podem nos ensinar nessa manhã de quinta-feira? Os dois relatos, eles mostram, quando você lê, você não tem a impressão de que você está lendo a história do povo de Deus. A impressão que você tem é que você está lendo a história de um povo que não conhece o Senhor. Parece que você está lendo a história de um povo que nunca ouviu falar em Deus e que nunca ouviu falar em sua palavra. Quando você lê esses dois textos,
o que salta à vista é que aquele povo parece um povo bárbaro, um povo tribal, porque a brutalidade, a ignorância, a maldade com que esses homens agem e vão agindo em toda situação, elas de fato assim são bastante assustadoras. E o que isso nos mostra? Nos mostra que o povo de Deus estava perdendo a sua identidade como povo de Deus. O povo de Deus não estava mais se identificando com o Deus ao qual eles diziam que amavam, ao qual eles diziam que obedeciam e ao qual eles diziam que havia tirado eles da terra do Egito. Eles não tinham mais uma identidade ligada com esse Deus. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa manhã. Sobre a nossa identidade, esse é um termo que nós temos ouvido com muita frequência nesses dias, especialmente entre o povo de Deus, mas não só entre o povo de Deus. Sobre a identidade, eu queria destacar algumas coisas. Primeiro, o Filho de Deus, ele tem uma aparência externa que expressa uma aparência interna. Olha só para você ver. Anote isso, porque isso é importante. Eu não posso só ser casado e usar uma aliança. Eu tenho que parecer casado. Então, imagine que você chegue em um bar, por exemplo, e eu estou sentado numa mesa com 3, 4 mulheres conversando muito à vontade. Você, por mais que você não queira julgar, lá no fundo, o que você vai pensar? Boa coisa, Leonardo não está fazendo. A esposa dele não está aqui, essas mulheres são estranhas, ele está muito à vontade na conversa, etc e tal. E então esse negócio está meio estranho. Ou seja, eu não posso só parecer, aliás, eu não posso só falar que sou casado, eu preciso parecer que sou casado. Alguns anos atrás, os crentes, eles tinham uma aparência externa, que muitas vezes era só aparência externa. No afã de resolver essa questão da aparência externa, então você deve ter convivido já com pessoas, com homens, por exemplo, que andavam para cima e para baixo com a Bíblia debaixo do braço. Você deve conhecer pessoas, por exemplo, mulheres, que usavam determinado tipo de roupa e isso as identificava como crente. Só que muitas vezes era só uma aparência externa. Qual é o problema? O problema é que nós, para tentar resolver isso, começamos a dizer que a aparência externa não tem importância. Só que isso não é verdade. Anote isso. O que você é por fora é o que você é por dentro. O que você expressa por fora, o que você mostra por fora, é o que você é por dentro. Então, se por dentro você não incorporou a sua identidade como filho de Deus, se por dentro você até fala que é filho de Deus, você conhece a Bíblia, você ora como filho de Deus, você frequenta os mesmos lugares do filho de Deus, no caso a igreja, mas você não incorporou isso internamente. Você não incorporou isso no seu interior. Essa não é uma verdade para você. Você apenas expressa fisicamente que você é filho de Deus, você expressa indo à igreja, orando, etc e tal, como eu acabei de falar, você é até dizimista. Mas isso não incorporou em você. Você não carrega dentro de você, de fato, a sua identidade como filho de Deus. O ponto aqui é que nós não podemos dizer que somos cristãos. Nós temos que viver como cristão. Não adianta dizer, olha, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, eu vou à igreja. Não. A proposta da Bíblia é que você viva como cristão. E viver como cristão implica necessariamente em uma nova conduta de vida. E isso não estou falando só do aspecto moral, porque quando a gente fala de um novo tipo de vida, você já pensa em aspectos morais. E os aspectos morais são importantes. Assim como não é saudável que um homem que se diz casado assentar-se em uma mesa
e ficar de forma muito natural e espontânea conversando com outras mulheres que não seja sua esposa, ficar muito à vontade conversando com outras mulheres que não seja sua esposa, assim como isso é, no mínimo, estranho, para não dizer outras coisas, um cristão também que não vive de maneira diferente, ele é algo estranho. E eu não estou falando só do aspecto moral, ainda que o aspecto moral seja importante. Então, vamos lá. Vamos colocar isso na prática. Um cristão, ele não pode só dizer que é cristão. Ele precisa conviver com coisas como o dinheiro, por exemplo, de forma diferente. Percebeu como que a identidade precisa ser impregnada? O fato de ser filho de Deus, o fato de ser cristão, precisa mudar a forma como você enxerga e como você usufrui de todas as coisas boas, mas que foram corrompidas. Eu dei o exemplo do dinheiro, mas até mesmo com relação a coisas que nós chamamos de excelente, por exemplo, né? Não estou achando bem a palavra aqui, mas coisas que para nós são primordiais, como família, por exemplo. Um cristão, ele vive com a sua família completamente diferente, porque a sua identidade foi transformada. Um cristão, ele vive com relação ao tempo de forma diferente. Ele administra o tempo, ele administra o dinheiro, ele administra a sua família, ele administra a sua saúde, ele administra a sua vida espiritual, ele administra toda a sua vida de forma diferente. O fato de dizermos que somos cristãos precisa impactar de forma objetiva a nossa vida externa. O que nós percebemos na maioria, ou a grande maioria de cristãos, é que eles incorporam o fato de que são cristãos, eles dizem que são cristãos, e de fato não vivem como cristãos. E aí, isso vai incorporar ou vai acionar todas as áreas da sua própria vida. Bom, o segundo aspecto aqui é que o povo de Deus, ele representa o próprio Deus. O que nós queremos dizer com isso? Preste atenção. Somos capacitados por Deus para levar a sua própria glória. Quando a Bíblia diz que nós somos habitados por Deus, quando a Bíblia diz que nós somos o edifício de Deus, o templo de Deus, algumas semanas atrás essa foi uma discussão muito forte, o fato de sermos templo de Deus, então não precisamos da igreja física, e essa discussão ficou aí durante muito tempo tomando conta das redes sociais, enfim, nós não entendemos muito bem o que significa sermos templo de Deus. É óbvio que eu não vou conseguir aqui em 2 minutos explicar isso, mas vou tentar, de forma bem resumida, dar uma ideia para vocês do que significa representar o próprio Deus. O que a Bíblia nos oferece de forma muito objetiva é salvação em Cristo Jesus. Toda a história bíblica ela é um fio condutor que tem a sua plenitude em Jesus. Tudo que nós lemos no Antigo Testamento nos aponta para Jesus e nos leva para a salvação em Jesus. Então, esse é, do ponto de vista bíblico, o plano central de Deus, a redenção do homem para a sua própria glória, que é o objetivo final de tudo. Bom, dito isso, quando nós somos salvos, nós não somos salvos apenas para ir morar no céu um dia. Não. Nós somos salvos também para carregar a glória de Deus. Ou seja, as pessoas vão olhar para nós, vão olhar para o povo de Deus e eles vão ver no povo de Deus alguém que foi salvo pelo próprio Deus. Então, quando você carrega a glória de Deus, a sua identidade como filho de Deus, você está representando o próprio Deus. Para ficar bem claro, preste atenção nisso que isso é importante,
Lembra que Moisés falava isso muito com Deus quando os dois estavam conversando sobre o futuro da nação de Israel no deserto? E Moisés falava assim: Deus, o que as nações da terra vão dizer sobre o Senhor? É claro que Deus sabia disso e Deus estava provocando uma reação em Moisés, isso é fato. Mas o que nós estamos aprendendo ali é que eu e você, quando nós somos chamados de templo de Deus, não é simplesmente para o Espírito Santo vir morar dentro de você, para você ter ali uma espécie de. Ah, como que eu vou dizer? Uma espécie de patuá, uma espécie de defesa. Essa é a palavra, uma espécie de defesa contra o mal. Não, o mal não me toca, porque eu sou habitado por Deus. Não é isso. Quando a Bíblia diz que nós somos habitados por Deus, ela está querendo dizer o seguinte: o mundo vai olhar para nós e o mundo vai enxergar Deus através da nossa vida. A nossa identidade mostra que nós somos representantes do próprio Deus. Então, para finalizar, o povo de Deus ali no livro de Juízes estava perdendo a sua identidade como povo de Deus. Eles estavam se esquecendo que o que havia acontecido neles interiormente precisava impactar de forma positiva o que aconteceria do lado de fora. Identidade não significa só dizer que eu sou filho de Deus, eu preciso viver como filho de Deus. E em segundo lugar, a identidade também estava ligada com uma capacitação para representar o próprio Deus. É ou não é forte, meu povo? É ou não é poderoso? Nós somos representantes do próprio Deus para um povo que para um povo que está perdido. Vamos orar sobre essa palavra? Feche aí os seus olhos, curva a sua cabeça e oremos nessa manhã. Senhor nosso Deus, Pai de graça, Deus de amor e misericórdia. Senhor, quando nós oramos, Pai nosso que estás nos céus, nós estamos nos identificando com o Senhor. Nós estamos assumindo a nossa identidade como filhos do Senhor. Pai, isso é muito mais, isso é tão poderoso quanto dizer isso é viver isso. Pai, nós precisamos permitir que essa verdade impregne o nosso interior, para que assim possamos vencer os nossos desafios. Vencer, Senhor Deus, as nossas limitações e, principalmente, vencer o pecado em nossa vida. Muitas vezes, Senhor Deus, por não impregnar no nosso interior o fato de que somos filhos do Senhor, o fato de que devemos, podemos e somos empoderados pelo Senhor para viver nessa era presente de maneira diferente. Senhor Deus, muitas vezes nos esquecemos que como filhos do Senhor, nós não podemos viver a nossa vida de qualquer maneira. Não somos sujeitos, Pai, às intempéries desses dias. E não somos sujeitos porque não vamos passar pelas dificuldades desses dias, mas é porque vamos agir de maneira diferente. Senhor Deus, nos ajuda porque muitas vezes nos esquecemos disso. Eu me esqueço, os meus irmãos se esquecem dessa verdade. E acabam, Senhor Deus, vivendo, e nós acabamos vivendo, Senhor Deus, como aqueles que não têm esperança. Ajuda-nos, Pai, a incorporar no nosso próprio estilo de vida, a incorporar na nossa própria vida essa verdade. Que não somos apenas filhos de Deus, que precisamos parecer como filhos de Deus. Senhor, eu oro de maneira especial por cada um dos meus irmãos que estão comigo aqui agora e que estão enfrentando as lutas e dificuldades desses dias. Que o Senhor possa entrar com providência, meu Pai, tanto de maneira financeira, suprindo esses dias que têm sido dias complicados financeiramente, mas também, Senhor Deus, suprindo a nossa saúde. Muitas empresas, muitos irmãos estão perdendo os seus empregos, perdendo, Senhor Deus, os seus postos de trabalho, e isso tem causado uma enfermidade emocional muito grande. Ajuda-nos, Senhor Deus, a superar esses dias, que são dias maus, que são dias difíceis. Assim nós oramos, em nome do teu santo filho Jesus. Amém e glória a Deus. Amém, pessoal? Bom, que Deus abençoe. Ótima quinta-feira para todos nós. Fiquem com Deus e amanhã, 7h30, nós estaremos aqui de volta, tá bom? Deus abençoe.